O ator Estênio Garcia surpreendeu o público nesta terça-feira, ao revelar no vespertino o resultado de uma harmonização facial. É incrível! Tô me vendo pela primeira vez, é impressionante, declarou o artista emocionado. O homem é a pessoa mais velha a fazer o procedimento, que é queridinho de vários artistas brasileiros. Após a polêmica, Felipe Campos do Link Podcast detonou a esposa do ator por ter incentivado o ator a fazer o procedimento estético. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião sobre o rosto do ator nos comentários. E a minha cancela de hoje vai justamente para ela. A minha cancela vai para a própria Marilene Saad, vai para a própria mulher do próprio Estênio Garcia. A partir do momento que você protagoniza uma história aonde você, em pleno, ali já a gente já quase acabando a pandemia, numa entrevista você enfia a mão na boca do seu marido, tira ele daqui, ele não pode respirar, ele não pode, enfim, como se todos tivessem ali colocando ele disponível ali para o vírus, tudo. Você da pior forma, da forma mais torta, você protagonizou aquela história que nós fomos obrigados a assistir. E depois, você sendo a companheira dele, você sendo realmente a mulher que acompanha ele há muitos anos, eu não sei como que você teve coragem de deixar que fizessem isso com o seu próprio marido. Com um homem que você diz que ama, com um homem que você diz que realmente é o homem da sua vida, com um homem de 91 anos que tem uma carreira inabalável e você realmente consegue expor ele ao ridículo, da mesma forma como você também é. Por quê? Porque a gente sabe que você Marilene, você, por causa de um holofote, 5 minutos de fama, você é capaz de absolutamente tudo, isso você já deixou claro algumas vezes. E infelizmente, às vezes a grande cobaia dessa história toda nas suas mãos é o próprio Estênio Garcia, aonde você não mede, mas não mede o mínimo esforço para colocar ele, nem que se for expondo ele ao ridículo, da forma como você deixou que colocassem também. Até porque ele não precisava disso. Ele não precisava, ele chegou aos 91 anos, ou ele encerrou o contrato dele com a Rede Globo, lá em 2019, 2020, foi um pouco antes da pandemia, ele deixou ali, ele já era um homem idoso, ou seja, ele ainda aos 91 anos, ele poderia trabalhar com as rugas que ele tem, que isso é muito importante para um ator. Você pergunta para Fernanda Montenegro se ela quer fazer uma plástica, pergunta para o Antônio Fagundes se ele quer fazer harmonização facial, pergunta para esses grandes atores, que inclusive eu incluo o próprio Estênio Garcia, se eles tinham vontade talvez de fazer alguma harmonização, eles vão dizer que não. Sabe por quê? Porque a ruga representa muito para o ator. A ruga, ela pode vir preenchida através de um papel, através de uma novela, para você ser escalado por uma peça, para um filme, né? E não simplesmente você ficar usando de artifício ou de artefato, né, para você simplesmente encher a sua cara de ácido hialurônico e de preenchimento, como se isso fosse a coisa mais comum na face da Terra. Não, não é. Desconfigurou, deformou, ficou feio, ficou horroroso, sabe? Fica todo mundo tirando sarro na internet, mas isso é muito triste. É triste você chegar aos 91 anos e você ter uma companheira que ainda vai lá e simplesmente fica colaborando para que esse tipo de coisa aconteça. Porque isso sim é deprimente. Olha só, a foto que a gente vê de um Estênio extremamente feliz, de um Estênio completamente alegre, ali com as suas rugas, com realmente favorecendo os 91 anos, e aqui ao lado, um Estênio que eu não consigo entender, porque o olhar mudou, o olhar diminuiu, o olhar ficou estranho, o olhar ficou completamente esquisito, e aí todo mundo, porque está inchado, porque está isso, está aquilo. Depois que ele começou a dar entrevista, você percebia que mal ele conseguia abrir a boca para falar. Ou seja, por quê? Porque alguma coisa ali deve ter acontecido também. E o pescoço não nega a idade, porque quando você realmente vai e você faz um procedimento e você não mexe no pescoço, claro, aquela pele não foi trabalhada do pescoço para receber algum tipo de tratamento.
Então, agora, por mais que queiram realmente mexer no rosto para não aparentar a idade, a do pescoço vai mexer da mesma forma. A do pescoço vai continuar mexendo. E isso me deixa extremamente triste quando eu vejo quando eu vejo essa foto e vejo que realmente a gente caiu na brincadeira e a gente falou que ele ficou parecendo a Monja Cohen, que ele ficou parecendo a Marilene Saad careca, ou que ele ficou parecendo outras tantas histórias, mas é verdade, porque ficou mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso é triste, e é triste demais, porque a gente sabe que ele tem uma companheira que simplesmente poderia ter dito assim: não, você vai continuar aos seus 91 anos, se você quer realmente, vamos fazer um laser, vamos fazer outros tratamentos que, de repente, podem estimular o colágeno. A gente sabe que, hoje em dia, a medicina ela está completamente, mas completamente avançada, principalmente a medicina estética, que pode realmente, às vezes, aprimorar um pouco a situação. E não simplesmente pegar uma bomba de ar, que parece que você levou ele numa borracharia e mandou encher a cara dele de ar, parece um pneu, entendeu? E aí você enche vamos calibrar a cara do Estênio Garcia? Foi isso que você quis fazer com ele, dona Marilene Saad? É dessa forma que você quer que o Brasil veja o teu marido? E o mais triste de tudo isso, é ele falar que ele fez tudo isso para ele voltar à televisão. Olha que triste, gente. Olha que situação constrangedora. Sabe por quê? Ele não precisava disso. Ele não precisava, porque o ator que ele é e o ator que ele representa, independente deles ter rugas ou não, não era isso que ia fazer com que ele retornasse à televisão, aos palcos, ou seja lá o que for. Sabe por quê? Porque o talento do Estênio Garcia é muito maior do que qualquer ampola de ácido hialurônico. É muito maior do que qualquer ampola de ácido hialurônico. É muito maior do que um preenchimento labial. É muito maior do que a aplicação na testa. É muito maior do que qualquer coisa que quiseram realmente fazer com ele ontem. E isso muito me desespera, porque essa mulher que está ao lado dele poderia simplesmente ter bloqueado e ter dito: não, você não vai fazer. Sabe, mas foi lá e incentivou, foi lá e falou: não, faça assim porque vai ser bom, isso vai dar mídia para você. Que mídia bacana, né? Um ator que a gente viu fazer Gurgurã, sempre grandes papéis, mas sempre trabalhando e atuando de forma legítima, e a gente vê esse tipo de coisa acontecer hoje em dia? Com ele sendo colocado a esse mas ridículo o que você fez com ele, Marilene. Ridículo o que você fez. Um homem de 91 anos, com a relevância que tem o Estênio Garcia no mercado, não precisava aos 91 anos passar por isso. Com todos os papéis que ele já fez, com todas as histórias que ele já marcou na televisão, não precisava passar por isso, sabe? E você simplesmente fez questão de fazer com que ele fizesse isso e acabasse realmente hoje virar chacota na internet, sabe? Eu prefiro rasgar essa foto e nunca mais ver e nunca mais ter a oportunidade de saber que uma pessoa que seja induzida pela outra, seja lá quem for, às vezes até a própria companheira, consegue induzir a pessoa ao ponto de exercer esse tipo de história, sabe? É muito triste, é muito triste. A gente leva na brincadeira e volto a repetir, a gente leva na brincadeira porque, obviamente, a gente não quer acreditar nessa história, mas a gente é obrigado simplesmente a cancelar, levar para cancelar de hoje a própria companheira do Estênio Garcia, que é a Marilene Saad.